Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre operações com vetores. Tá? Essas operações vão ser feitas todas de maneira geométrica, tá certo? Porque a gente não viu ainda a expressão analítica de um vetor, tá bom? Que é a expressão do vetor em termos de suas coordenadas. Então a primeira operação que nós vamos trabalhar é a adição. Também conhecida como soma, né? Então, o que vai acontecer? Se nós tivermos dois vetores, u e v, vamos considerar lá, sejam os vetores u e v, né? Representados pelos segmentos AB e BC. Né? Então, o u vai ser igual a AB e o vetor v vai ser igual a BC. Nós temos essa representação. Então, a gente pode pegar aqui. Deixa eu pegar a minha régua de figuras geométricas, que é um pouco mais fácil. Aqui. Ótimo. Então, vamos lá. Então, digamos que o meu ponto A seja aqui no início, o ponto B o intermediário, o ponto C aqui no final. Então, de acordo com a nossa definição, o vetor U vai ser dado pelo vetor AB. Né? Então, ele inicia aqui e termina aqui no B. Então, esse é o nosso vetorzinho U. O nosso vetor V vai começar no ponto B e terminar no ponto C, né? De acordo com a nossa definição. Então, aqui vai ser a extremidade do vetor C, a gente faz a flechinha. E esse cara é o vetor V. Né? Como que a gente vai definir a soma dos vetores? Né? Nós vamos chamar de S a soma dos vetores U e V. Tá? E geometricamente, como que a gente vai fazer isso? Nós vamos pegar o vetor S como sendo a soma dos vetores U e V. Nós vamos representar pelo vetor que inicia no ponto A e vai até o ponto final ali, que é o nosso ponto C. Tá? Então, esse vetor vermelho que eu estou fazendo aqui, esse aqui é o nosso vetorzinho S. Então, S, ele é igual a AC. Vetor AC, tá certo? Então, se eu vou fazer a soma de vetores, o que eu preciso fazer? Né? Eu preciso pegar os vetores, colocar a origem de um dos vetores na extremidade do outro, né? Eu vou carregar ele, né? Por exemplo, eu tenho o vetor caneta preta e o vetor caneta azul. Né? Eu vou fazer a soma. Eu vou pegar o vetor caneta azul sem alterar a sua inclinação e vou carregar ele até a extremidade do vetor caneta preta. Né? Então eu tenho aqui a origem, vem o vetor preto, aí o vetor azul. Né? O vetor soma, deixa eu ver se dá o tamanho, não deu. O vetor soma vai ser o quê? Vai ser um vetor que vai ligar a origem do meu sistema aqui, que é a origem do primeiro vetor, que é o vetor caneta preta, até a extremidade do último, que é a extremidade aqui do vetor caneta azul. Então, o vetor que começa no início da régua e vai até o meu dedo ali, né, é a soma dos vetores caneta preta e caneta azul. Se eu tiver um terceiro vetor, eu vou fazer isso novamente. Eu vou pegar o vetor e vou colocar aqui, ó, por exemplo, o vetor caneta vermelha. Eu carrego ele sem mudar a orientação e eu tenho os três vetores, né, alinhados. O vetor soma vai ser o vetor que vai começar no início aqui na origem do vetor preto e vai até a extremidade do vetor vermelho. Então é o vetor que aponta daqui para cá, a flechinha desse lado, tá certo? Então a gente pode fazer isso com infinitos vetores, né, e fazer a soma geométrica, né, de todos eles, tá bom? Então é assim que a gente trabalha com a adição. A adição possui algumas propriedades. Tá? E essas propriedades, né, são ao todo 4. Quais são elas? A primeira é a propriedade comutativa. O que essa propriedade diz? Que o vetor U mais o vetor V vai ser igual ao vetor V mais o vetor U. Né? Então não importa a ordem que eu vou somar os vetores, né? O resultado vai ser o mesmo. Imaginem que eu pego esse vetorzinho U, tiro ele e coloco ele aqui na ponta. Né? Então a gente tirou ele e ele apareceu aqui na ponta. Né? Deixa eu pegar um lápis aqui. Pronto. Então, lá, vou fazer o vetor aqui mais ou menos na mesma inclinação. Colocamos ele aqui, ó.
tá? Fiz a lápis ali para poder tirar ele depois. Então, eu carreguei o vetor U, né? Um segmento equivalente a ele e coloquei ele aqui na ponta. Então, ele não está aqui. Qual vai ser a soma? Vai ser BC até esse outro ponto aqui. O vetor vai ficar aqui em cima. Reparem que ele tem o mesmo tamanho do vetor S, a mesma direção, né, que é a mesma inclinação, e o mesmo sentido, vai apontar daqui para cá. Né? Então, simplesmente, é como se eu tivesse carregado o vetor S para cá. Tá? Então, a gente pode fazer dessa forma, e isso é garantido pela propriedade comutativa. Tá bom? Vamos para a próxima. 2. Associativa. O que a propriedade associativa diz? Se eu tiver a soma de mais de dois vetores, por exemplo, o vetor U mais o vetor V mais o vetor W, né? Eu vou fazer primeiro a soma de dois vetores. Né? Posso fazer aqui. Isso daqui vai ser a mesma coisa, né? Se eu fizer a soma dos vetores V e W primeiro, e depois o resultado disso utiliza para somar com o vetor U. Então eu posso fazer U mais V e o resultado somar com o W, ou eu posso fazer V mais W e o resultado somar com o U. Isso é garantido pela propriedade associativa. A propriedade de número 3, né, ela está relacionada com o vetor nulo. Vamos lá, vetor nulo. Na soma. Né? Isso quer dizer que existe um só vetor nulo. Né? Isso a gente já viu na aula passada. Tá? E o que acontece? Se eu pegar um vetor V e somar com o vetor nulo, isso daqui vai ser igual ao vetor nulo mais o vetor V, garantido pela propriedade comutativa, e, consequentemente, isso daqui vai ser igual ao vetor V. Tá? Então, se eu somar o vetor V com o vetor nulo, o resultado é o próprio vetor V. E a última propriedade, que é o número 4, trata a respeito do vetor oposto. Tá certo? O que diz essa propriedade? Qualquer que seja o meu vetor V, tá? Vai existir apenas um, né? Então, lá, dado V, existe apenas um vetor menos V, né, que é o oposto dele, tal que a soma de V com menos V seja igual a menos V mais o V, garantido pela propriedade comutativa, que vai ser igual ao vetor nulo. Tá? Então, essa é a última propriedade que considera o vetor oposto. Então, se eu tenho um vetor oposto, por exemplo, igual a minha caneta azul, né, vai existir apenas um vetor oposto a ele, né, que é o vetor menos V, ou nesse caso representado pela caneta vermelha, tal que a soma entre os dois dá zero. Se eu colocar exatamente um em cima do outro, né, aqui eu não consigo porque são dois corpos, né, e dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Tá? Então eu coloco lá um vetor em cima, imaginem que eles estão exatamente em cima, né? Eu vou partir do meu ponto A até o meu ponto B com o vetor azul, e daí eu vou somar, partir do vetor B até o ponto A com o vetor vermelho. Então eu vou partir do ponto A até o ponto A, né? A menos A dá zero, e logo nós temos um vetor nulo, tá bom? Então isso que é a nossa última propriedade. Tá certo, pessoal? Espero que tenham gostado dessa videoaula. A nossa próxima videoaula nós vamos tratar a respeito de diferença de vetores. Até lá!